Então, Fernanda, continuando a nossa conversa, nesse nosso meio, né, de diagnóstico e de luta, nós encontramos pessoas que nos fizeram sofrer muito, mas nós encontramos pessoas também maravilhosas que nos auxiliaram, né? Inclusive eu encontrei vários neuros que me ajudaram demais com o Davi. Eu acredito que com você tenha sido da mesma forma. Com certeza. Como eu tinha dito, né, no começo do nosso depoimento, encontrei realmente uma neuro que não soube me explicar direito o que era realmente autismo, né? As minhas dúvidas, tirar minhas dúvidas, né? Não era uma neuro humana. Né? Mas graças a Deus, como você disse, Deus manda anjos na nossa vida, né? E Deus mandou um anjo maravilhoso na minha vida, na vida do Daniel Filho, na vida do meu esposo, porque, como eu disse, o Daniel não queria aceitar. Então, a neuro, que a gente hoje atualmente é do neném, ela nos ajudou muito, que é a doutora Adriana, maravilhosa, tem experiência na casa dela. Então, ela transmitiu uma paz pra gente, ela segurança, nos apoiou, né? uma segurança, né? Uma segurança. Ela me deu vários links para me pesquisar assuntos sobre o autismo que eu não sabia de nada, né? Então, assim, ela foi maravilhosa, ela foi uma base também muito grande na minha vida, na vida do Daniel Filho e principalmente na vida do Daniel, porque o Daniel veio saber o que é realmente o autismo e aceitar através dela. Que ela começou a conversar com ele, né? Para ele entender um pouco do que é o autismo, né? Então, fora a doutora, a neuro, a doutora Adriana, tem também mais 3 anjos na minha vida, que é o Lucas, que é o psicólogo dele, a Joyce, que é a fono, e o Alexandre, que era o terapeuta ocupacional lá, que atende ele lá na Paz de Parnaíba. E sem contar os amigos que a gente encontra pelo meio do caminho, né? Com certeza. Que nos auxiliam demais. A gente encontrou aí pessoas que fizeram a gente olhar de uma forma diferente para o autismo, né? Uhum. Aí, e como eu já tinha dito, né? E a Maria também, que foi um anjo também muito grande nas nossas vidas, né? Ela tá lá com o Davi, com o Daniel, que tá só crescendo. Tem tido muito desenvolvimento, tem visto muito desenvolvimento e evolução neles, né? Sim, graças a Deus. Eu queria te perguntar também qual foi a maior dificuldade que tu encontrou, Fernanda? A maior dificuldade foi no início, como eu já tinha dito, né? Relatei a aceitação do pai dele, que não queria aceitar no início. Então, assim, eu carreguei tudo só nas costas, né? Então, assim, eu via também até minha família, às vezes minha mãe, ela dizia coisas, dizia, não, mas eu digo, gente, não, no início, parentes meus não queriam aceitar que ele fizesse tratamento na PAI. Eu digo, não, eu vou colocar ele, por quê? Porque aquele... Tem aquele estereótipo horrível de que todo mundo que estuda na PAI, né? Isso, é daquele jeito, tá entendendo? Então, assim, queriam no início, não queriam aceitar. Então, assim, eu fui em frente, eu digo, não, eu vou colocar ele na PAI, sim. Coloquei ele na PAI, consegui essa vaga na PAI. Né? O Daniel Filho não falava de jeito nenhum, e como ele não falava, né? Como ele não falava, o Daniel Filho passando, desfilando. Como ele não falava, então assim, ficava muito difícil, né? Ficava muito difícil dele pegar e se expressar. E o que acontecia? Era birra, ele chorava. Daniel Filho, senta bem aqui, pai, senta. Não era birra, né, nele, no caso, era crises, que a gente não entendia, ele pegava e se zangava, né? Então, assim, a dificuldade era essa, mas graças a Deus, agora o Daniel Filho, ele fala já, né? Então a gente entende já o que ele quer, o que ele quer passar, o que ele quer transmitir pra gente. Ai, Cati! Sabe que essa questão deles não conseguirem se expressar direito deixa eles muito frustrados, né? E frustra a gente por não conseguir entender o que eles estão querendo dizer, principalmente quando eles estão doentes, né? E aí eu queria saber também, Fernanda, como que foi o processo de diagnóstico, né? Quais são as primeiras características que você notou no Daniel Filho, que não eram, assim, semelhantes com a Emily? A principal que eu achei, assim, que eu percebi que não era normal, foi a questão da fala. A Emily, com 2 anos, a Emily falava tudo. O Daniel Filho, ele não falava nada, nem mamãe, nem papai. Assim, a questão principalmente da fala e algumas... situações de zanga, né? Que no caso era crise, porque ele não conseguia me repassar o que estava sentindo e eu também não conseguia entender. Então o que acontecia? Ele se zangava, caía no chão, batia a cabeça no chão. Que era uma forma também dele se expressar, né?
Entendeu? Então eu dizia assim, não, mas isso não é normal. Meu esposo dizia assim, não, Nanda, é normal. Daniel, mas essa criança, ele tem 2 anos já. A Emily com 2 anos falava tudo, ele não fala nada. Então assim, a gente notava o comportamento dele, né? Uhum. E a questão dos brinquedos, que ele já pegava os brinquedinhos e organizava tudo em brinquedinho. Andava na ponta dos pés. Então assim, era característica assim, que eu achava totalmente diferente. Da mesma forma que a gente, quando recebeu o diagnóstico do Davi, o Davi também era assim. Eu lembro bem que eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Aí eu estava na consulta com a fono. Eu não sei se você lembra disso, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de autismo, né? Eu levei o Davi também tinha 2 anos, e ele não falava. O Davi não falava nada, não falava nenhuma palavra. E aí você falou assim, o meu filho também não fala, mas ele é autista. Ainda com um pouco de receio de falar, né? E nesse dia a gente se conheceu lá na recepção da consulta, né? Uhum. E aí foi a primeira... Lá no NASF. No NASF, sim. NASF. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de autismo. Aí eu disse... Eu observando o Daniel Filho, ele ligou a torneira do bebedouro e ficou só olhando a água derramar. E aí eu disse... O Davi faz isso sempre, faz isso direto. E aí você falou... Não, o Daniel, quando quer se acalmar, ele mexe com a água, né? Ele fica mexendo com a água, vendo a água derramar. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, porque a fono que a gente levou o Davi, a primeira vez, ela disse que ele não tinha nenhum traço de autismo, né? Isso é um erro muito, muito comum, a gente vê receber o diagnóstico tardio por conta dos especialistas que não... Os profissionais, que às vezes não são adequados para aquela área, né? E aí ela falou assim, coloca ele na escola e tal, e aí ele foi pra escola, mas ele não se adaptava de jeito nenhum na escola. E aí eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo que eu tinha visto o Daniel Filho e eu achava semelhança no comportamento, né? Porque a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro. Por isso que é o espectro, né? Que cada um é diferente do outro, né? Tem as semelhanças comportamentais, mas cada autista, nenhum é igual ao outro. E aí eu cheguei em casa e falei pra ele. Aí eu falei, amor, o Davi é autista, você não acha? Ele disse, eu não sei nem o que é isso, amor. Aí eu digo, vamos procurar um neuro, porque eu vi uma criança na recepção e ele se comporta igualzinho o Davi. O Davi também não falava, né? E aí a gente foi e procurou o neuro, e o neuro só disse, chegou lá, o neuro investigou, enfim, né? Todo aquele processo lá que eles perguntam, de anamnese e tudo mais. E aí ele disse pra gente, o Davi é autista. Aí a gente, o que é autismo, minha gente? Aí a gente foi pesquisar e infelizmente a gente só achou também coisa ruim. Achou muita coisa ruim. E aí a gente não... A autoestima da gente vai lá? A gente já tá fragilizada no momento ali que a gente não sabe nem pra onde ir, né? E aí a gente vai lá nos canais e procura e pesquisa. E aí a gente acha lá aqueles estereótipos horríveis. Às vezes também a TV retrata esses estereótipos daquela criança... do autista, que nós sabemos que tem o autista severo, que é aquela criança que fica, né, que se balança, que às vezes não consegue ter uma vida normal, infelizmente, mas não são todos, né? Nós sabemos que a maioria deles, eles têm uma vida normal. E aí a gente foi lá e aí a gente quase não acreditou, né? E aí esse foi o primeiro contato, foi lá que a gente se conheceu, né? Apesar de que a gente meio que era invisível, né? Eu nem sabia ainda o que era o autismo. Eu já sabia pouco, porque o diagnóstico do Daniel Filho foi primeiro. Foi sim, foi eu primeiro. Eu já sabia, naquele tempo eu já tinha certeza que ele... Por isso que eu fui procurar, né? Sim. Antes da APA em Parnaíba chamar, né? Eu tive que recorrer a alguma coisa assim logo, né? Uhum. Eu botei ele no colégio, eu providenciei logo o mais rápido possível para ele poder... começar a ter uma vida normal, como as outras crianças. Porque a gente sabe que a intervenção precoce é o que dá a possibilidade dessas crianças terem uma vida normal, né? Praticamente normal, né? Se coloca assim. E aí eu queria, Fernanda, te perguntar como foi a adaptação dele nas escolas, né? Sem citar nomes, mas assim, você teve muita dificuldade com relação às escolas? Tive, no início tive. Muita. Primeiro, a aceitação do marido. Ele não queria que eu dissesse nem pro professor e nem pro diretor que a criança tinha autismo. E eu dizia, não, eu tenho que contar, porque eles vão pensar que a criança é mal educada, que a gente não sabe criar, né? Então assim, eu tinha que contar. E aí, no início foi difícil, né? Mas no colégio ele pegava, ele era muito zangado, batia nas crianças, mordia as crianças, jogava a cadeira.
caso da forma que ele não conseguia É para se expressar, exatamente. Pra se expressar. Então, Uhum. assim, no início, tudo no início é muito difícil. Eu sempre digo, tudo no início é muito difícil. É questão de muita paciência, muito amor, dedicação, né? E aos poucos, com o passar do tempo, tudo a gente vai... no caso assim, é um degrau, é uma escada. Cada degrau é uma vitória, né? Cada degrau é uma conquista. Só que para subir cada vez esse degrau, a gente vai passar por vários obstáculos. Eu queria, Fernanda, que você desse um recado para os pais, né, que agora que estão descobrindo ou estão aí em processo de investigação ou já receberam o diagnóstico e não sabe o que faz. É meio que uma onda que vem sobre a gente acaba ficando fragilizada, a gente às vezes não sabe para onde recorrer, não sabe se o filho da gente vai ter uma vida normal. É hora de falar, é eu que vou falar. Ah, pois então, é hora de falar, não é hora de tirar a espinha do nariz. Pode falar, vai lá, bate amor aí de novo. E de menor já tem nada. Peraí, aqui ó, quando ela tiver luz, câmera, ação! Que mente, como fica, mas um outro lugar. Muito bem, lugar de E autista em aí todo eu vou lugar. dar candidato de Maria, que eu ganhei o filho de Ana Filho. Que mente, eu corro. E eu moro com a candidato de Maria. Ah. A candidato de Maria tem muita coisa. Tem loja Caramimoga, loja fazendo propaganda. Caridade, que mente tem Google aqui da loja. Uhum. Tá fazendo a propaganda. Como vai? Lá na minha loja, ele manda como vai? Ah, na Mulher. Emily Modas todo mundo vai. E como vai? Homem e mulher, lá na minha loja. Muito bem. Aí, a loja ganhou fio, caridade e loja M Moda. Que É a vende. loja Emily Moda e Daniel Filho Filho Variedades, Variedades. que é a É. loja dele, viu? É. Pronto. Pronto, Ninguém fala. tchau. O que eu queria repassar para os pais que descobriram agora que seus filhos são autistas, que vocês ganharam um presente de Deus na vida de vocês, né? Porque Deus, viu que vocês são capazes de ter esse presente na vida de vocês. Então, assim, eu me sinto honrada e capaz de estar cuidando do Daniel Filho. Então, assim, e nunca desistir, nunca pensar que eles não podem fazer, não podem ir para o colégio, não vão se formar, não vão se casar, nunca pensar isso. Sempre pensar que eles vão sim um dia se formar, eles vão sim um dia casar, eles vão sim ter sua casa, ter sua vida. Tem uma autonomia, né? Autonomia, independentes, eles vão sim ser independentes. Só que é questão de muita paciência, é um conjunto, né? É terapias, não deixar deles socializar, eles têm que socializar, tem que levar eles para se divertir, um shopping, tem que levar eles numa praia, tem que levar eles Aniversários, casamentos, eles não podem de jeito nenhum. Nos parques, né, Fernanda? Nos parques. O Davi né? ama parque. Demais, o Daniel Filho também, muito. Então, assim, tem que botar eles em quadrilha, em festinha do Dia dos Pais, festinha do Dia das Mães, desfile. Eles têm que sair em tudo. Tem que também haver interesse dos pais, não é só da escola, né? Porque às vezes a escola tem interesse, mas os pais não têm interesse, né? Tem que haver interesse também na parte dos pais, né? Como diz a história, eles são diferentes e super capazes de tudo. Né? Sim. De tudo eles são capazes. São muito capazes, inclusive eles já estão quase aprendendo a ler, né? A ler. Já O estão Daniel Filho esses dias chegou pra mim e disse: mãe, a senhora sabe o que é blue? Aí eu digo, é azul. Não, eu disse, Daniel Filho, não sei não. É azul, mamãe, azul. em inglês. Muito né? bem. Gente, por hoje é só, tá certo? Foi um prazer, Fernanda, essa conversa com você. E aí nós vamos estar falando com outros pais e outras mães, certo? A Fernanda faz parte da AMA também, né? A nossa associação de pais e amigos aqui de Santa Quitéria, né? E aí nós estamos sempre em busca de conscientizar o povo, conscientizar a sociedade. E o nosso canal é nesse intuito, né? De conscientizar as pessoas, né? Levar informação sobre o que é o autismo, como você trouxe a vivência com o Daniel aí desde o diagnóstico, né? Até hoje os momentos que vocês estão vivendo aí junto, que são momentos extremamente importantes, extremamente necessários para o desenvolvimento dele, né? E aí, assim, gente, o recado que nós da AMA, né,
não sou eu, a Fernanda também, o Dedivaldo, a Alessandra, enfim, todos. E assim, gente, o recado que nós da AMA, Associação de Mães e Amigos do Autista de Santa Quitéria, temos a dizer para vocês, né, finalizando aqui a nossa conversa com a Fernanda, é que vocês tenham mais empatia, né? Porque às vezes acontece a gente levar os nossos filhos para um supermercado, para a lotérica, e às vezes a gente quer usar, que eles têm direito, né? Eles têm direito de atendimento prioritário, e aí a gente vê que algumas pessoas não gostam, né? Ficam achando ruim, ficam criticando. Às vezes a gente ouve comentários absurdos, como que criança mal educada, que criança que não tem educação, coisas que a gente só sabe quando a gente vive, né? Nós hoje reconhecemos e conhecemos o autismo porque nós vivemos com o autista dentro da nossa casa, né? Nós temos o autismo na nossa pele, né? O autismo, ali a gente convive com eles e a gente tem esse olhar acessível quando a gente vê uma criança autista, né? E aí eu queria... Por isso que o objetivo do nosso canal é levar informação, desmistificar aí essa ideia de que o autismo é só aquele autista severo que fica dentro de casa, que não sai, enfim, né? Só queria dizer para vocês, tenham um olhar mais sensível. Oi, galerinha, sou o Fabi Lucas e sou autista. Se quer ver um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, compartilha todos os vídeos e compartilha todos os vídeos de todo mundo. Galera, compartilha, deixa o like, não precisa pagar para deixar o like, ativa o sininho e para não perder nenhum vídeo novo. Escute, pessoal!